Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai ter uma live hoje falando sobre a nutrição no esporte, os alimentos no desempenho esportivo. Já são 2 horas, né? A gente vai começar pontualmente. Eu vou perguntar, eu tô com 3 contas para fazer essa live. Eu tô com a conta da Hope Yoga, com a conta da Nutrição e Ação e com a conta da ProActions. Eu vou perguntar primeiro na conta da Hope Yoga, como que tá a visualização, o som, tá bom, gente? A cena para eu saber, tá tudo bem, né? Tá me vendo, me ouvindo bem? Ótimo. E na conta da Nutrição e Ação, tá dando pra ver? Tá me ouvindo bem? Tá, o áudio tá bom? Quem tá aí me ouvindo? Joia! E na ProActions, tudo em ordem? Joia! Bom, gente, então a gente vai começar. Eu gosto muito de falar em nutrição esportiva, porque a gente, quando fala em nutrição esportiva, a gente tá olhando e analisando a individualidade de cada pessoa. Então, eu vou falar aqui do que significa, da importância de alguns alimentos e nutrientes no esporte. Eu vou explicar um pouquinho para vocês os ciclos energéticos que diferenciam um esporte de outro, porque quando a gente entende qual que é o ciclo energético que a gente usa no nosso treino, a gente entende o que a gente precisa. Se a gente precisa de creatina, se a gente precisa de mais glicose, se a gente pode fazer em jejum, ou se a gente precisa de whey protein. A gente vai entendendo melhor quais são as estratégias, os gatilhos que vão fazer com que a gente ganhe performance. Uma outra coisa muito importante que eu uso com meu paciente quando eu vou falar com um esportista, um atleta, um esportista do dia a dia, que seja uma pessoa que não seja um profissional, seja um amador, por exemplo. O que a gente precisa entender quando eu vou fazer um protocolo com um esportista, um atleta, é qual que é o objetivo do momento desse paciente, desse cliente. Porque hoje a gente tem um paciente atleta que ele tem um objetivo, ganhar uma competição, então ele precisa de uma performance máxima, ele precisa de um glicogênio muscular muito forte, ele precisa de uma reserva de glicose muito mais alta para a gente ter a performance num treino, por exemplo, de um ciclismo. Nesse caso, nesses tipos de pacientes, às vezes o jejum pode não ser benéfico para o momento da competição. Então, assim, resumindo, o que eu queria que vocês entendessem é que é super importante e é muito perigoso também o que tem acontecido nos dias de hoje, nas academias, de meu amigo tá tomando, eu também vou tomar. Porque o que acontece é porque, além do seu treino poder não ser o mesmo que o do seu amigo, você também pode ter objetivos diferentes do seu amigo. Sua composição corpórea pode ser diferente também do seu amigo. E mesmo que muitas coisas pareçam iguais, quando a gente vai fazer uma análise, por exemplo, avaliar o VO2 máximo, avaliar uma composição numa ergométrica, em alguma questão mais específica, a gente pode ver em pessoas muito similares uma diferença muito grande no VO2, no gasto na frequência cardíaca. Então a gente precisa realmente olhar com todos os cuidados a individualidade de cada pessoa para a gente realmente poder indicar o que seria o suplemento ou a nutrição correta para cada treino e para cada pessoa. Então, como a gente fala em esporte, o que a gente tem que pensar? Que é importante a gente ter hidratação correta, a gente precisa ter líquidos corretos durante o nosso dia e também, dependendo do nosso treino, né, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que na yoga a gente não bebe líquido durante o treino, é uma prática que até... eu me formei em suplementação no esporte, né? E é até uma desmistificação de ciência a gente falar para uma pessoa de ciências exatas que a gente faz uma prática de Ashtanga, por exemplo, numa sala fechada, suando tanto e não se bebe água. Então, assim, a gente também tem essas outras questões de práticas que estão quebrando paradigmas do que a ciência tem para nos mostrar. Mas, por exemplo, o que eu recomendo, atendo muito o pessoal do yoga, até por eu ser uma yoga influencer também, ser uma praticante intermediária de Ashtanga, e o que eu sinto é que as pessoas, o que eu percebo, que eu recomendo muito no meu protocolo
de pacientes do yoga é que elas precisam estar ingerindo uma quantidade de água muito grande. Se elas vão praticar de manhã, elas precisam ter hidratada à noite, elas precisam dormir bem, porque o sono hidrata também a gente. E a gente precisa, assim que acorda, tomar uns 2 copos de água antes de ingressar numa prática de Ashtanga, que aí a gente tem essa reserva. E aí algumas pessoas me falam, mas isso me atrapalha, se eu tomo 2 copos de água eu tenho que parar no meio para fazer xixi. Então isso é um empecilho que pode acontecer, tem que parar no meio para fazer xixi. E é aquela coisa, né, assim, a gente tem que ir tendo esse equilíbrio, essa flexibilidade pra gente entender, tá bom, hoje você vai estar num workshop que você não pode parar e tal, então você bebe um copo, mas também talvez essa hidratação te falte no meio do treino. Então é importante a gente ir conhecendo, sentindo esse equilíbrio, ouvindo o paciente, falar, não, Dani, eu fiquei super bem, tomei um copo só, pra mim é melhor, porque senão eu paro no meio, o corpo esfria, isso me atrapalha. Então, eu sou muito a favor de escutar a individualidade de cada um, porque a gente tem uma ciência, mas essa ciência, cada vez mais eu percebo que ela nunca vai ser igual para um e para outro. Então, a gente tem que entender a individualidade de cada um. Então, o que a gente já falou, importantíssimo, a hidratação, que a gente precisa estar hidratado, principalmente nos esportes de resistência, de longa duração, ciclismos, por exemplo, esportes que a gente soa, que a gente pega o sol demais, a gente precisa ter uma garrafinha para estar se hidratando, e a gente também tem que cuidar dessa hidratação no pós e no pré-treino também, que é super importante. Quando a gente fala de esporte, a gente pensa só em alimento, em água, em líquidos, em proteínas, em suplementos, mas a gente vai falar de um outro fator que é muito importante, que é o ciclo circadiano, que é onde entra o sono. O sono, para uma pessoa que faz prática de esporte com frequência e que deseja performance, que deseja resultados dessa prática esportiva, ele é fundamental. O sono, além de ele ser reparador, ele ajuda no anabolismo muscular, ele ajuda a gente ganhar massa magra e ele faz lipólise. Gente, se eu falo isso para as pessoas, todo mundo quer tomar pílula para emagrecer, todo mundo quer... Mas dormir bem faz com que, se a gente dorme bem e respeite o ciclo circadiano, a gente consegue fazer lipólise e a gente não faz proteólise, que é o objetivo de todo mundo que está querendo emagrecer. Um grande problema e um grande desafio quando a gente pega um paciente esportista que quer emagrecer é fazer com que ele tenha lipólise, quebra de gordura, e que ele não tenha proteólise, quebra de proteína, né? Então, quando a gente fala em queimar um corpo termogênico que está queimando, a gente tem que focar isso na lipólise. Existem algumas estratégias para a gente fazer isso. Ora, essas estratégias podem estar ligadas ao jejum, mas uma coisa importante, o treino em jejum, a gente tem uma elevação muito alta de cortisol durante o jejum. Gente, o cortisol, quando eu falo, às vezes eu falo de cortisol e tem gente, mas então eu não vou treinar. Cortisol é natural, é importante a gente ter cortisol. Sem cortisol a gente não levanta na cama. Quando alguma pessoa fala, eu tô com cortisol alto, que nem colesterol alto, é porque tá acima da normalidade. Mas o colesterol é normal, tem que ter, assim como o cortisol é normal, tem que ter uma quantidade estável para você ter energia no seu treino, para você ter disposição para levantar da cama, para você ter alguma força. Porém, quando a gente treina em jejum, quanto maior o tempo de jejum, quando a glicemia cai, a gente começa a ter o glucagon, que começa a aumentar, acontece a elevação do cortisol. E o que acontece quando o cortisol eleva é que a gente entra em catabolismo, o corpo começa a queimar. Isso pode ser queima de gordura, que é positivo, que é a lipólise, que é onde a gente também libera a cetose no período do jejum, os ácidos cetônicos, o butirato, que faz com que a gente queima a gordura, que a gente queime. Mas e aí, como que a gente pode pensar em fazer com que essa queima seja de gordura e que não seja de proteína, como a gente está falando? A gente tem estratégias. As estratégias podem ser usando, dependendo do treino, algum triglicéridos de cadeia média do coco, que eu gosto muito. Eles são o caprílico e o cáprico, né? Que são os triglicéridos do óleo de coco. Eles têm a função energética do coco. E essa função energética, tem gente que tem medo, o óleo de coco engorda, tal, mas essa função energética como um pré-treino ou como uma estratégia de gatilho num jejum, o que ele faz? Ele te dá
uma termogênese para o corpo queimar a gordura. É como se você estivesse dando uma gasolina para o corpo queimar a própria gordura. É gordura que queima a gordura. Então não tem que ter medo de fazer isso, principalmente em jejum. Agora, se você estiver fora de jejum, por exemplo, um ciclista, que eu super recomendo, um suco de beterraba com melancia, por exemplo, a beterraba tem o nitrato, né, que é convertido dentro do corpo em óxido nítrico com a presença da L-arginina. E, por exemplo, um suco de beterraba com melancia tem esse nitrato para treinadores de ciclismo, de endurance, de longa duração, é excelente, é importantíssimo a gente ter, também é bom para esse reparo muscular. Aí você vai me perguntar, mas então eu ponho também o TCM aqui, você posso pôr? Alguns casos sim, mas aí ele já entra, a questão não é só essa questão que a gente está falando desse treinador, primeiro, que precisa dessa energia para queimar gordura, essa energia pode ser usada para outras questões, aí pra gente poder tá queimando gordura. Então o que é importante a gente entender aqui, assim, quando a gente fala em treino, é a gente entender qual é o nosso treino, qual que é o tipo do nosso treino. Então a gente tem 3 tipos de metabolismos energéticos. O meu TCC de nutrição esportiva foi sobre yoga. E foi muito bacana, porque a minha professora assessora que estava comigo, para ela foi uma quebra de paradigmas, muitas questões no Ashtanga Yoga, muita gente pensava que a gente só ficava lá meditando. E a conclusão que elas chegaram, assim, comigo, não foi esse o tópico do tema. O tema, ele queria muito mais mostrar o perfil nutricional das pessoas que praticavam yoga, porque a gente hoje percebe que as pessoas do yoga, que têm essa sensibilidade um pouco mais ao corpo, à mente, eles têm um pouco mais de uma consciência nutricional. Esse foi o objetivo do TCC. Mas o que foi muito bacana foi que essa minha orientadora que estava comigo, ela achava que era um treino muito leve, né? E o que ela percebeu é que no Ashtanga a gente consegue usar os 3 metabolismos energéticos. Então, para quem quer saber, muitas pessoas me perguntam, Dan, que tipo que é o Ashtanga? Eu não saberia dizer direito, por exemplo, todas as modalidades de yoga, mas, por exemplo, o Hatha tem muita coisa do Ashtanga também, porém tem mais permanência em algumas posturas. Vinyasa, né, também. E o que acontece no Ashtanga é que ele tem os 3 tipos de metabolismo energético. Então, o que a gente tem? A gente tem um metabolismo energético que é o ATP-CP, que é, ou também chamado de fosfogênio, que é onde a gente tem o metabolismo anaeróbico aládico. A gente não precisa de oxigênio e a gente não produz ácido lático. E ele é um metabolismo fosfogênio. Esse primeiro ciclo energético, ele aparece quando a gente tem 30 segundos de exercícios. Então, são exercícios de curtíssima duração, são muito curtos, e de intensidade. Então, é um salto, é um arremesso, é essa energia que a gente precisa para esse momento. E aqui, quando a gente fala fosfogênio, a gente tem ATP, que é transformada em energia, que dá energia muscular, energia metabólica, energia de performance, para a gente desenvolver nosso treino. O músculo, quando ele se contrai, ele se converte em ADP, de ATP, que é tri, ele vai para ADP, que é difosfato. E aí, quando a gente tem um estoque de fosfato no corpo, a gente tem mais ciclos de energia acontecendo nesse período. Esse período não pode se estender muito, porque quando ele se estende muito, ele já entra no outro, que é o anaeróbico lático. Porém, o que a gente sabe, se é uma pessoa que tem os saltos, que tem os arremessos, que tem algumas outras coisas, e de repente precisam ganhar uma competição e precisam desse suporte, talvez nesse caso a creatina seja muito interessante para esses tiros imediatos de 30 segundos. Que, por exemplo, no Ashtanga acontece quando a gente faz uma handstand, por exemplo, ou um salto, uma passagem, acontece que elas duram menos de 30 segundos, é onde a gente gasta este primeiro ATP fosfagênio que a gente está falando, né? Aí no segundo a gente entra nesse anaeróbico lático, que ele continua sendo sem a presença de oxigênio, porém ele produz ácido lático. E nesse caso a gente acaba usando o glicogênio muscular, glicogênio, pra gente começar a ter energia. São treinos aqui de força, musculação, que tem uma duração não tão longa como um treino de longa duração de um ciclismo, de um endurance, mas ele tem uma duração que pode durar um pouco mais, por exemplo, uns 10, 20 minutos, aí a gente ainda pode usar esse metabolismo.
Quando a gente entra num metabolismo aeróbico, então nesse metabolismo de força, também a gente deve analisar qual que é o seu objetivo com isso. Você já tá magro, você não quer emagrecer, você quer só ganhar massa muscular ou não, você quer ganhar uma competição, e aí a gente vai definir qual é a estratégia certa para você poder estar trabalhando nesse treino. E aí quando a gente entra no treino de longa duração, que vocês viram então quando a gente está falando de Ashtanga, que a gente entra nos 3, para quem conhece a prática, a gente entra nos 3. Aí a Ashtanga é uma prática de 2 horas e 20, por exemplo, e a gente trabalha o metabolismo energético, onde tem aeróbico, lático, ou seja, a gente usa o oxigênio e a gente produz o ácido lático também. O que acontece nessas horas, por exemplo, em jejum, uma Ashtanga em jejum, o que acontece é que quando acaba a nossa reserva de glicogênio, de energia mesmo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, se a gente está em jejum ainda e acabou a nossa reserva, a gente vai entrar num processo que chama neogliconeogênese, que é onde o corpo pode produzir corpos cetônicos para conseguir substratos de energia. Aí, de novo, nesse momento a gente vai falar, tem que tomar cuidado para que essa neogliconeogênese não queime a massa magra, porque todo o processo que a gente fala catabólico de quebra, né, ele pode ser direcionado a massa magra. Por isso, gente, um dos suplementos que hoje eu tenho acompanhado na literatura científica, que eu tenho estudado, que tem sido assim o campeão de todos eles, é para esse objetivo, tá? Que eu tô falando principalmente gente que quer lipólise, queima de gordura, mas não quer proteólise, queima de massa magra. Nunca queremos proteólise, gente. Se um dia uma pessoa, um paciente, se alguém é nutricionista aqui, ou mesmo quem não é, entender que pessoas que às vezes chegam pra mim no consultório e falam, Dani, mas eu quero perder massa magra, eu quero perder tudo, eu quero ficar seca. O que é importante a gente saber é que a massa magra, ela não precisa ser uma pessoa musculosa para ela ter uma massa magra boa, mas a massa magra em anabolismo, numa constante força que ela vai dar pro nosso músculo, pro nosso corpo, ela também vai dar essa força e esse vigor para o nosso metabolismo, para as nossas enzimas, para o nosso sono, para várias funções cognitivas, cerebrais, mentais, emocionais acontecerem. Então isso é muito importante também, a gente ter essa noção de que a gente precisa ter uma massa magra boa para a gente ter um desempenho esportivo bacana, para a gente ter resultados de performance bacana na vida, mas não só para o atleta. Mesmo uma pessoa que não seja atleta, é importante ela não ter esse catabolismo, essa quebra de músculo no corpo, porque quanto mais músculos a gente tem, maior a nossa longevidade, maior a gente tem facilidades em manter a massa óssea do corpo também, fortalecer, evitar lesões, conseguir tá bem com a coluna boa, tudo isso depende do músculo, né? Então tem pessoas que começam a fazer esporte, tem dores na coluna muito rápido. Isso pode ser porque ela tá também não dando os nutrientes necessários para esse músculo. Lembrando que nutrientes necessários conta o sono, conta também o dia do descanso. Temos pessoas que fazem esporte 2, 3 horas todos os dias e quando elas começam a entender os treinos intervalados, os dias de descanso, de recuperação muscular, a gente começa a ver resultado de verdade. Então é uma disciplina, mas não é difícil, eu quis dizer, não é tão difícil mesmo, porque o que é importante é a gente entender que, assim, para o nosso resultado dar certo, às vezes a gente não precisa de tanto exercício, de tanto estresse, a gente precisa de disciplina mesmo, a gente precisa organizar esse cardápio, o sono, a dieta e o treino. Muitas vezes é isso que eu falei, às vezes a gente precisa treinar menos para ter mais resultado de performance, para ter esse momento de descanso. Então, assim, uma pergunta que muitos vão me perguntar é sobre a questão do jejum, né, como eu falei. O jejum como maneira de fazer o emagrecimento com o esporte, ele pode ser positivo. A questão do jejum na área esportiva, ela é milenar. Ela era já praticada pelo homem primata. Então a gente não tinha o primata, o homem antigo, ele não tinha uma geladeira dentro de casa, ele não tinha uma despensa dentro de casa, ele acordava com a luz do dia, porque não tinha cortina para cobrir o sol, então ele acordava com a luz do dia
Então ele acordava cedo de madrugada, isso já é uma coisa muito positiva, uma das coisas que a gente deve procurar também nesse ciclo circadiano, dormir mais cedo e acordar mais cedo, né? Os horários de acordo com a noite e com o dia são os ideais, e até o nosso consumo de alimentos de acordo com esse ciclo circadiano também é incrível. E aí o homem acordava, o primata, e o que ele ia fazer? Ele ia caçar. E ele caçava o seu próprio alimento fazendo um esporte. Então isso mostra que a gente tem fisiologia para isso, a gente tem fisiologia para fazer esporte em jejum. Então nós do Ashtanga, a gente sabe que a gente vem de técnicas milenares que já falavam isso, e hoje quem pratica Ashtanga sabe que durante o jejum a gente consegue muita coisa. Eu percebo, como minha opinião própria, tá? O que eu sinto da minha prática em jejum? Eu sinto que a minha prática em jejum eu tenho muito foco, eu sinto que eu tenho muito equilíbrio, eu sinto que eu tenho muita concentração, porém, eu não sei se isso está relacionado exatamente ao jejum ou ao horário do dia. As minhas maiores conquistas, meus maiores recordes nos asanas, nas posturas, foram sempre à tarde. Então é um período que eu já tô com um pouco mais o corpo mais flexível e tal, eu já tô mais alimentada e tal. Mas assim, essa prática diária em jejum, é isso. Eu não tô buscando um resultado específico, eu tô usando ela como uma medicina pra mim, ela me faz muito bem, ela me deixa com pique, com foco pro resto do dia. Mas as minhas verdadeiras conquistas de asanas, de kapotasanas, de posturas mais difíceis, eu acabo conquistando em outros horários, não tão cedo, né? Com algumas exceções, que às vezes eu até cheguei lá, mas não é tão cedo. Então, o que é importante é isso, a gente entender que assim, o jejum ele pode ser bom para algumas atividades, ele pode ser bom para quando o objetivo não é performance. Gente, quando o objetivo é performance, é resultado, é competição, o jejum não é uma boa, nunca vai ser uma boa, porque o que a gente vai ter um cortisol mais alto e vai ter mais catabolismo, então a gente vai ter menos reserva de glicogênio, glicose, para a gente estar convertendo em ATP, em energia, e isso faz com que a gente possa perder a competição. Então a gente tem que analisar se o esportista está pensando em competição ou está pensando apenas na estética. Se ele está pensando na estética, é positivo, porém a gente também tem que acompanhar a intensidade desse treino, e a gente tem que começar a acompanhar com a dose de aminoácidos, como eu falei, que os aminoácidos, o que são os aminoácidos? Vamos só entender o que são os aminoácidos. Aqui eu tô falando como se eu estivesse falando com outra nutricionista, mas eu vou explicar um pouquinho porque nem todos sabem. Quando a gente quebra uma proteína, uma carne, uma proteína intacta, concentrada, de um leite, de uma carne, a gente quebra, vai quebrando ela. No nosso corpo a gente come uma carne, ela entra pela mastigação, ela já é triturada nas amilases da saliva, da boca, ela já tem uma liberação de até enzimas imunológicas que já tiram IgA secretória, por exemplo, que já faz o trabalho de, se tiver algum problema no alimento, ele resolver. Passa pelo esôfago, chegou no estômago. A gente tem 2 esfíncteres, no esôfago para o estômago e do estômago para o intestino delgado. Esses esfíncteres, quando chegou no estômago, eles ficam fechados. Qual que é o efeito? A gente libera ácido clorídrico através da gastrina. E o ácido clorídrico, o que ele faz com essa proteína? Ele faz... Aí a gente tem a tripsina, que é convertida em pepsina, que degrada essa proteína em aminoácidos. Então, a gente primeiro entende que a gente precisa ter uma função gástrica excelente para que essa conversão ocorra bem. Então, a gente tem que ter muita produção de ácido clorídrico. Todas as pessoas têm? Para mim, chega muita gente que não tem. Um idoso, por exemplo, não tem. Pessoas com quadro de desbiose não tem essa produção de ácido clorídrico tão boa. Então, o que acontece é que a falta dessa produção de ácido clorídrico pode causar, tanto no atleta quanto no não atleta, esse catabolismo muscular, que chama sarcopenia também, que é a perda de massa magra. E a perda de massa magra, além de causar um aumento na porcentagem de gordura, ela mexe na nossa tireoide, ela mexe nas enzimas hepáticas, ela mexe nas partes emocionais, o sistema nervoso central inteiro.
Então, olha como é importante também a gente entender que assim, não é só que suplemento eu tomo e tudo. É importante a gente trabalhar essa simbiose. É importante a gente entender que a gente tem que ter um intestino equilibrado, olhar para o nosso intestino. E quando a gente equilibra esse intestino, a gente consegue ter mais absorções de nutrientes. Então, pensando, por exemplo, num atleta, ou numa pessoa que nem tem tanto, ou numa pessoa que tá tudo funcionando super bem, mas ela precisa de uma absorção rápida desse aminoácido. Ela não quer passar por todo esse processo digestivo, porque o músculo dela às vezes não pode esperar. O que a gente faz? A gente dá esses aminoácidos essenciais ou não essenciais, que são, por exemplo, tem os BCAAs, tem os aminoácidos essenciais, que são esses aminoácidos já digeridos, já fizeram esse trabalho todo e a gente poupa um pouco o nosso estômago de produzir, depender do ácido clorídrico. E aí a gente chega no intestino delgado com aquela absorção máxima, e aquela absorção máxima, linda, maravilhosa, vai para o nosso músculo ganha força e energia, a gente tem mais performance, a gente tem mais cérebro, mais sistema nervoso central, e a gente tem muitos resultados, resistência à insulina cai, a gente tem muitos resultados bacanas de performance para o nosso corpo. E o que é importantíssimo eu falar para vocês? Que quando a gente fala nessa questão de aminoácidos, de proteína que a gente tem que ter, a gente não pode se prender no pós-treino e no pré-treino. Isso é um grande erro da nutrição, é uma grande correção que eu faço dia a dia com meu paciente. Assim, tanto pessoas me perguntando por WhatsApp, o que eu tomo pré-treino, o que eu tomo pós-treino? Pra gente ter um resultado estético de massa muscular e ter esse objeto, diminuir porcentagem de gordura, ter lipólise, proteólise, do jeito que a gente falou que é a característica ideal, o que a gente precisa, que é importantíssimo, é manter a aminoglicemia do corpo durante as horas que a gente estiver acordado. Então é importante a gente ter essa quantidade de aminoácidos, ou a gente pode ter eles já hidrolisados na forma de aminoácidos, ou na proteína também, durante o dia, para a gente não ter esses picos de catabolismo, de quebra de proteína, onde cai. Então, de repente, você tá indo bem, de repente faltou e aí o corpo busca, tira em algum momento do dia. Então, isso que é muito importante. Então, a gente tem que pensar que a gente pode estar assim. Então, vamos supor se uma pessoa quer fazer o jejum. Eu vou dar um exemplo para vocês. O jejum ideal é a gente começar mais ou menos, por exemplo, também depende da pessoa, do horário das pessoas, que horários que elas vão dormir, se algumas trabalham à noite, por mais que eu vou falar que o ideal é o ciclo circadiano, eu também não posso, de repente, mudar uma pessoa do dia pra noite. Então, ouvindo a pessoa, o que eu mais consigo hoje, assim, cruzar de jejum, é quando a pessoa faz a última refeição às 7, e aí a partir das 8 da noite até o dia seguinte, ao meio-dia, ela fica sem fazer a refeição, que é o regime, o que a gente fala de 18 por 12, 18 por 8 12 por 8, desculpa, desse tipo de jejum, que a gente tem uma janela alimentada de 8 horas e 12 horas de jejum. Esse seria o jejum que eu mais pratico. Todos os dias, não. Alguns dias da semana. Pode treinar para ter quebra de lipídio, lipólise? Pode treinar, se o objetivo for esse. O que a gente faz? Então a pessoa come de manhã, à noite, às 8 da noite, aí ela acorda de manhã, pode tomar uma água com limão. Água com limão em jejum é excelente, ele tem uma função alcalina, o limão tem vitamina C, ele é um antioxidante muito grande, então um meio limão num copo de água não se torna o suficiente para quebrar o jejum, tá? Alguns autores até falam que sim, que cobre, por causa do a quantidade de corpos cetrônicos que é produzidos pode diminuir um pouquinho, mas os benefícios continuam sendo, muitos estudos que são usados, o limão, os benefícios, eles continuam sendo incríveis, tá? Ai, desculpa, eu voltei aqui, agora eu voltei, eu vi que pausou na ProActions. Então, aí seria isso, pode tomar essa água com limão. E aí, se a pessoa for para um treino, por exemplo, eu falaria para ela usar um TCM de coco com um café para dar esse estímulo da cafeína com TCM de coco, essa termogênese, dá energia, ainda coloca uma cúrcuma, uma pimenta, uma canela, que são esses termogênicos, beber bastante água e faz um treino e a gente fica sempre num acompanhamento, sempre com distanciamento, sempre vendo a certa adaptação
adaptação do seu paciente no jejum. E aí, assim, a partir do momento que a gente vai recebendo esse feedback do paciente, que ele está tendo uma certa adaptação boa, a gente pode pôr para 2 vezes na semana, para 3 vezes na semana, e aí a gente vai tendo mais resultados nesse emagrecimento, vai ganhando consistência, vai ganhando o objetivo que ele quer para o treino. Então isso aí mais ou menos quando fosse, aí ele treinou, mais ou menos quando for umas 10, 11 horas, meio-dia, até vamos supor antes do almoço, 1 hora antes ele for fazer, ele pode tomar um sachê de 10 gramas, dependendo, às vezes quando é homem eu trabalho com 20 gramas até, dos aminoácidos essenciais. Porque aí neste momento que ele tá em jejum, lembra que a gente falou no começo, em jejum cortisol sobe, quando a insulina cai, cortisol sobe, cortisol alto, cuidado que podemos ter quebra de proteólise, quebra de massa muscular. Quebra a massa muscular, o que acontece? A gente acaba tendo maior porcentagem de gordura. Então, nosso objetivo dançou. Então, o que a gente faz? Justamente quando a gente vai quebrar o jejum, a gente já tá com os aminoácidos na sua forma já digerida, que ele vai ser absorvido imediatamente, e ele te dá essa carga para isso. Uma outra estratégia é tomar 5 gramas aí, 5 gramas no meio da tarde, por exemplo. Porcionar melhor isso também pra gente manter essa aminoglicemia do jeito que eu falei, que também é bem importante, bem valioso a gente também manter essa aminoglicemia. E o que eu percebo, que é uma estratégia que eu uso muito com meus pacientes que estão querendo emagrecer, é fazer, por exemplo, o lanche da tarde do aminoácido também, ou do whey protein. O whey protein também tem seus benefícios, e o whey protein, às vezes, no lanche da tarde, ele é mais bacana porque ele é mais palatável do que o amino. Tem alguns aminos que eu recomendo que eles já vêm com sabor tangerina. Ó, primeira coisa, eu sempre que eu vou indicar um suplemento nutricional, um suplemento esportivo, eu vou olhar os ingredientes e ver se não tem lixo, porque isso também é fundamental, a gente vê o quanto mais puro é o nosso nutriente. Então, quando a gente vai usar um whey protein, o que ele é? O whey protein, ele é a proteína do soro do leite. Eu não sou a favor de leite, mas eu sou a favor do whey protein. Ué, o que é isso? Me explica melhor essa contradição. Na verdade, o whey protein que eu indico e que eu uso pra mim é o isolado e hidrolisado. Então, o isolado quer dizer que tirou a lactose, tirou a caseína e pegamos a proteína do soro, que é riquíssima em nutrientes. Essa proteína do soro, no passado, enquanto não sabiam-se sua qualidade nutricional, enquanto ela era desconhecida, essa qualidade nutricional, ela era descartada pela indústria. Essa proteína do soro, ela é produzida, por exemplo, quando vai fazer o queijo, esse soro sobra e aí ele vai para o whey protein hoje, mas no passado ele ia para o lixo, não sabiam-se e começaram a estudar esse soro e viram o quanto ele tem de benefícios de aminoácidos, as glutationas, que são formações de 3 aminoácidos que tem, por exemplo, a lisina e a arginina no whey protein, que são grandes, por exemplo, fatores imunológicos, procitocinas inflamatórias, ajudam na imunidade. O whey protein também tem as proteínas que ajudam no sistema nervoso central, funções cognitivas. Eu uso muito para pacientes com problemas de demência, problemas de Parkinson, porque ele aumenta também o fato dessas funções cognitivas do aminoácido que ele tem hidrolisado, mas ele também tem a capacidade de aumentar a força muscular. Por exemplo, no Parkinson é essencial essa força muscular que a pessoa precisa para essa fraqueza que acaba acontecendo, esse catabolismo que acaba acontecendo por conta da doença. Então, o que é importante? Então, aí que eu falei, voltando só então nos lanchinhos, por exemplo, da tarde, é um bom horário pra gente procurar comer whey protein, fazer um shake de whey protein, bater com leite de coco, ou fazer o aminoácido para quem não tá com muita vontade de comer coisa gostosa e tal. Essa estratégia para algumas pessoas dá muito certo, e para algumas outras pessoas elas me podem falar, Dan, não dá, pra mim eu preciso mastigar. Mas é uma das estratégias que para quem consegue, o resultado é incrível, emagrece, seca, é incrível, porque você mantém a aminoglicemia. Quando você dá essa proteína no lanche da tarde, você controla picos de glicemia, resistência à insulina, e o que acontece é que a gente tem compulsão alimentar nesse horário, principalmente as mulheres. E um dos motivos da compulsão é picos de carboidrato, picos de insulina, que eles se cruzam com o horário do pôr do sol, onde cai a nossa produção de serotonina,
de precursores de serotonina, e aí a gente acaba tendo mais carboidrato e os picos glicêmicos se caem junto, deixam a gente mais compulsiva. Eu imagino que de vocês muitos podem se identificar com essa questão da compulsão no horário da tarde. Então tem muitas pesquisas sobre essa questão desse horário, mostrando onde muitas coisas acontecem, muitas pessoas compulsivas, não só no alimento, mas até em outras questões, em drogas, em bebidas, elas tendem a sucumbir nesse horário. Esse horário é o horário perigoso. Então, quanto mais a gente tirar o perigo da frente, é melhor. Então, quando a gente faz esse trabalho do lanche da tarde, é uma ideia muito boa. Então, pensa, a gente fez o jejum, a gente pode ter um almoço bem recheado, a gente pode comer salada, legumes, abacate, a gente pode comer um arrozinho, um integral. Eu sempre prefiro ir pro lado dos integrais, porque tem muito mais vitaminas e minerais. A gente pode comer também, se não for comer os arroz, pode comer o grão de bico, as lentilhas, uma carne, um frango, um peixe, por exemplo, dependendo do objetivo também de cada um. Às vezes eu não misturo carboidrato com proteína, às vezes eu deixo só uma dieta vegana, às vezes eu deixo uma dieta mais misturada. E a gente faz esse lanchinho da tarde e à noite a gente faria um cardápio mais low carb, isso para quem quer emagrecer. Eu tô dando um exemplo daqui que a gente faria. Agora, se uma pessoa vai fazer uma competição de ciclismo, por exemplo, sabe o que eu faria com essa pessoa? Eu vou falar para ela tomar 300 ml por dia de suco de beterraba com melancia, que é, por exemplo, a força que eles têm, que é em relação ao nitrato. A melancia, no caso, tem a citrulina, que eles são grandes produtores de óxido nítrico, que fazem com que a gente tenha muito mais performance, muito mais recuperação, a gente tenha respostas cognitivas, a gente consiga relaxar o músculo depois na hora que precisa. Então é super interessante para isso. Ciclistas também a gente pode pensar em trabalhar com os carboidratos, com os suplementos de carboidratos, em alguns casos também, com Carbolift, por exemplo. Às vezes a gente vai pensar sempre num hidratação nesse treino. Às vezes não sempre a gente tem que pensar em hidratação num treino de longa duração de ciclistas, por exemplo. Meu marido é ciclista, então eu cuido bastante da parte dele, da alimentação dele, ajudo bastante ele também. Ele acaba também sendo meu cobaia, me passando os feedbacks e a gente vai fazendo ajustes. E tem um nutriente, assim, agora a gente falou dos macros, né, os carboidratos, as proteínas e etc. O que é importante, que é um nutriente muito bacana, que é um micronutriente, os micronutrientes que eu vou falar, que são muito importantes no esporte, que não podem faltar. O principal deles eu falaria que é o magnésio. Gente, a gente já viu barbaridades serem corrigidas com um simples magnésio. Então, isso pode virar dores, fadigas musculares, isso pode virar problemas de sono, a falta de magnésio, dores musculares, problemas de sono, problemas de recuperação, problemas de cãibra no esporte. E o magnésio, ele já é um mineral que tem deficiência no solo brasileiro. Fora isso, nem todas as pessoas têm um consumo de legumes e verduras tão grande, que são os alimentos que mais têm magnésio. E o que acontece é que é fato, a gente acaba tendo falta de magnésio na alimentação. E quando a gente está no esporte, a gente tem reservas de magnésio no corpo, nosso corpo faz estoques de magnésio, mas quando o músculo contrai, a gente vai usando essas reservas. E uma hora, se a gente não tem esse magnésio na reserva, a gente pode ter aquelas contrações dolorosas e prejudicadas, que são as cãibras, por exemplo, que é um grande empecilho. Eu vou pôr aqui o carregador, que eu vi que aqui tá carregando, tá descarregando só um pouquinho. Que é um grande empecilho no desempenho atlético. Então, para pessoas que estão também, qualquer tipo de esporte, musculação, na própria yoga, no próprio ciclismo, no aeróbico em geral, tem que estar de olho no magnésio. Magnésio existem vários tipos. Eu prefiro os quelados, que eles têm uma absorção mais rápida pelo organismo, ou no malato, que é quelato em ácido málico, ou bisglicinato, que também é na glicina, que também é muito bom. E para um horário do final do dia, eu uso muito o magnésio associado com o inositol, que dá aquele relaxamento muscular e ajuda no sono também. Então é bem bacana. Aqui, né? Peraí. Eu vou deixar a live gravada, assim. Vou deixar, vi a perguntinha agora, peraí. Ai, desculpa, é que eu pus carregador aqui. Então, magnésio é super importante. E se falta magnésio, a gente acaba tendo problema em outras funções do corpo. Funções cardíacas, em outras funções enzimáticas que acontecem na presença do magnésio.
Um outro micronutriente que não pode faltar no nosso esportista, que não pode faltar em ninguém, na verdade, mas que no esportista acaba tendo-se um déficit muito grande por conta do suor, é um dos nutrientes que mais se perdem no suor, é o zinco. Então, o zinco é aquele nutriente que também ele é responsável por mais ou menos uns 300 processos metabólicos dentro do nosso corpo. Ele é fundamental para tanta coisa acontecer. Também age na função emocional, ele age no sistema nervoso central, ele age nas relações da libido, na fertilidade, por exemplo. É muito importante, às vezes até doses maiores de magnésio, que a gente tem mais ou menos uma meta para dar para as pessoas uma recomendação diária de 8 a 11 miligramas, mas para o atleta, muitas vezes a gente atinge uma quantidade maior desse zinco também. E aí o que a gente vai percebendo? Que quando a gente tem tudo isso, a gente tem esse aporte proteico, a gente tem esse aporte hídrico, a gente tem o sono reparado e a gente cuida da nossa alimentação, a gente cuida dessa simbiose, desse intestino, a gente começa a ver resultados no nosso treino, na nossa performance, a gente começa a ver nosso corpo mudando, a massa magra realmente aparecendo, porque tem muita gente que fala pra mim, nossa, como é difícil ganhar massa magra, mas é porque às vezes as pessoas começam esse programa e não continuam. Então essa disciplina de a gente não é uma coisa que acontece em uma semana. Vou ser super sincera para vocês. Existem alguns nutricionistas que usam um caminho mais acelerado, que entram com os injetáveis, com os hormônios para estética. Eu não sou contra entrar com hormônio se a pessoa precisa fazer uma modulação hormonal. Eu tenho uma médica que trabalha comigo no consultório, que ela faz em alguns casos, ela usa método Lee, que é um método de modulação hormonal mais pro lado da saúde, não tá ligado só no lado da estética. Mas quando a gente fala saúde estética, às vezes o bolo tá junto, porque se a gente tá com algum problema de ganhar massa magra, algum problema, geralmente tem alguma questão hormonal lá incomodando. Então é importante a gente ver se a gente realmente precisa de alguma questão hormonal ou se não, se a gente consegue realmente com alimentação, com tudo isso, a gente consegue controlar. E o que eu tenho de boa notícia para falar para vocês é que as pessoas que mantêm esse processo em 3 meses, elas têm resultado. Se a pessoa largou em 45 dias, um mês, a gente não consegue ver resultado em 15 dias, 20 dias. Isso é resultado que a gente começa a ver de 3 em 3 meses. Por isso que um dos protocolos que eu tenho usado com meus esportistas é consultas de 3 em 3 meses. Porque se um mês ele já está esperando um resultado de ganhar, de performance, a gente já não vai ter. De performance, eu já consigo, por exemplo, se o meu paciente atleta vai ter um treino, que ele vai fazer uma corrida, daqui 10 dias ele decidiu agora, a gente já faz um boom de reserva de óxido nítrico, que nem eu falei, reserva de energia para ele ter como uso. Mas resultados estéticos são resultados que a gente demora um pouquinho para ver quando o assunto é através da natureza, através de técnicas naturais. Tá? Então eu acho que é importante, assim, o que a gente precisa entender, que eu acho que é o mais importante, é que eu como nutricionista, eu já vi gente tomando a mais do que pode de suplementos esportivos, altas doses. Quando eu vou pedir exame, muitas vezes eu vejo que os exames podem estar desregulados por conta dessas altas doses de alguns suplementos esportivos. Tem que tomar cuidado com altas doses e também o que a gente tem que ter cuidado com doses muito baixas que não vão suprir o que a gente está esperando e aí a gente acaba se frustrando. Então, por isso que é importante quando a gente vai esperar um acompanhamento, um resultado da performance, da estética com o esporte, com a nutrição, é importante a gente consultar um profissional. Eu falo porque assim, eu mesma percebo o quanto eu aprendi depois de eu fazer a pós-graduação em nutrição esportiva. Eu mesmo mudei muito a utilização de suplemento em mim, nos meus pacientes, e eu vi o quanto de erro que eu estava fazendo antes, usando coisa. Eu sempre era mais cautelosa, então eu preferia usar menos, mas o menos não fazia nem cócega. Então assim, essa questão dessa noção que você tem que ter
com um profissional que te entenda é fundamental. Acho que é importantíssimo a gente ter. Acho que algumas pessoas até acabam tendo um pouco mais dessa consciência quando elas estudam também, buscam algum auxílio, entendem um pouco mais. Eu sinto que tem muitas pessoas que buscam. Eu percebo que hoje no meu consultório, hoje eu tô há 15 anos, né, como nutricionista já atendendo, e eu percebo que hoje as pessoas já são muito mais informadas sobre o que é uma nutrição saudável, sobre o que é... deixa eu colocar só aqui direito que eu caio. O que é a nutrição saudável, um equilíbrio nutricional que a gente precisa. Eu não preciso tanto convencer as pessoas. Por isso que a nutrição integrativa faz muito parte do meu consultório, porque a gente trabalha de corpo, mente e alma. Eu também fiz o curso de Theta Healing. Eu acabei não terminando, não me formei no curso de Theta Healing, porque eu acabei ingressando em outro, onde eu tive um motivo que eu não consegui me formar, mas eu acabei ingressando em outro, nesse trabalho de cura, de meditação. E eu acredito muito que a gente é integrado com o corpo, com a mente, com a alma, e que a gente precisa se olhar integrado, a gente precisa também ter um tempo para meditar um pouco, precisa respeitar esses horários do dia, o sono, a gente pode entender um pouco mais os horários da manhã e poder usufruir um pouco nesses horários da manhã. A gente pode usar e preencher o nosso roteiro com disciplina, com planejamento, com organização, porque é todo esse espaço mental que a gente precisa para a gente conseguir um resultado que geralmente é um resultado que muitas pessoas precisam ter, que incomoda muita gente, ou essa gordura extra, ou a falta de performance, ou a falta de energia para fazer um treino. Então eu sinto que a gente fala em nutrição esportiva, de novo, que nem introduzi, é um assunto que é muito individualizado, mas eu procurei preparar nessa live de hoje um pouco de fontes seguras para a gente poder usar em diversos tipos de treinos, em diversos tipos de pessoas, e a gente procurar mentalizar e entender qual que é a nosso objetivo. Se a gente for na nutricionista, a gente saber passar qual que é o nosso objetivo, a gente já ir meio sabendo qual que é o nosso objetivo, o que eu quero agora, e aí assim a gente consegue tratar e trajetar um plano ideal, um plano que você vai conseguir seguir. E esse plano ideal, ele também tem que levar em consideração os desejos da paciente, os pontos fracos do paciente, o equilíbrio todo que a gente tem que dançar conforme a rotina, conforme o estilo de vida, aquela história, uma vez por semana eu gosto de tomar um vinho com meu marido, o que eu faço? Então a gente tem que saber dançar conforme a onda, mas também atender o objetivo do seu paciente, porque você não tá lá também pra falar só o que a pessoa quer ouvir. Você come isso, come aquilo, porque não vai. E é importante a gente saber que se tem caminhos que te falam que pode comer o que você quiser, toma uma pílula e resolve, esse caminho é perigoso. Esse caminho a gente tem que tomar cuidado. Sempre o caminho mais curto é um caminho que a gente tem que tomar mais cuidado. Então sempre a gente tem que pensar que esse lado de equilíbrio nutricional, de microbiota intestinal, de dormir bem, de planejar a hidratação, de fazer um esporte é o melhor. Aí tem gente que olha pra isso e não gosta, fala, mas eu não gosto desse estilo de vida. Eu sou realizada com o meu esporte, eu sou realizada com o meu estilo de nutrição, e é isso que eu inspiro nas pessoas, é isso que eu procuro influenciar nas pessoas. Que, na verdade, é pra gente procurar tá bem, é pra gente procurar ser feliz. A alimentação, ela não veio só pra nos dar prazeres no paladar e dar prazeres de sabor e etc. Ela veio pra gente entender que a gente precisa nutrir o nosso corpo. Quando a gente entende isso, a gente começa já a entender um pouco mais desse equilíbrio nutricional. Segundo passo, quando você vai fazer um esporte, procure um esporte que você goste. Porque quando você gosta do esporte, aquilo vai com você. Não é que você vai virar uma penitência no dia que você tiver que fazer esporte. Aquilo vai com você, com o maior prazer na vida, no automático. Quando você viu, você tá querendo fazer mais e mais. Então, o segredo é a gente buscar amor pelas coisas que a gente faz no nosso trabalho, na nossa alimentação, no nosso esporte, na nossa vida. E que quando a gente faz isso, a gente consegue os resultados que a gente está procurando. Eu vou ver se tem alguma pergunta agora, vou dar uma olhada, vou dar uma encerrada aqui, eu vou ver se tem alguma pergunta. Eu não sou muito boa de responder as perguntas que estavam pra trás, mas meu Instagram, eu vou falar pra vocês qual que é o Nutrição. Quem não tá no Nutrição e Ação, eu vou falar pra vocês da Hope e da ProActions. É o Nutrição e Ação Daniela Horn, que ele inclusive tá na artezinha
da Hope e da ProActions que divulgou. É o Nutrição e Ação Daniela Horn. Vocês podem entrar lá e me fazer as perguntas. Acompanhem os posts também. Eu tenho dado muitas dicas importantes. E eu posso estar auxiliando vocês também, tá? Por lá. Uma pergunta que eu tô vendo aqui na minha frente, do Instagram já respondi. Se pode tomar whey 2 vezes ao dia. Então, partindo do princípio, eu não te conheço, é a Cris, muito prazer. Mas assim, o que a gente tem que entender é que uma pessoa normal, ela precisa de 2 gramas de proteína por quilo de peso na dieta dela. E um atleta, em algumas situações, ele precisa de mais. Então, eu vou calcular quantas gramas de proteína você precisa no dia. E aí, eu vou ver qual que é o seu gasto na sua atividade física para te dizer se 2 é muito ou se 2 é pouco. Então, por isso que eu te falo, é importante a gente entender essa questão do cálculo proteico versus gasto energético pra gente ver se a gente não tá dando errado por aí, tá? Mais alguma pergunta? Se alguém quiser perguntar agora... Então, entre o BCA para triatlon e os aminoácidos essenciais, eu tô usando mais, eu tô preferindo mais, tô vendo mais resultados nos aminoácidos essenciais do que só no BCA, tá? Queria saber o suplemento que foi falado no meio da live para ter quebra de gordura. E não, então, aminoácido mesmo. O aminoácido é quando a gente entra nessa questão que você não estava no começo, né, Mari? Mas se quiser, a live vai ficar gravada para não ter que voltar tudo que eu já falei. Quando a gente tá no momento da queima de gordura, ele também pode ser o momento da queima de músculo. E pra gente não ter a queima de músculo e manter a queima de gordura, o melhor suplemento é o aminoácido essencial, tá? Eu gosto do amino. Eu gosto do amino. Pós ou pré, a mesma coisa. Não, pra quem entrou agora, eu falei muito sobre o pré e o pós. O importante é a gente manter a nossa aminoglicemia durante a janela de refeição, que é o período que a gente tá acordado. Então, não interessa tanto o pré e o pós se a gente não pensar nessa janela inteira de refeição, a gente ter essa aminoglicemia equilibrada, que é super importante a gente pensar, principalmente no café da manhã e nos lanches, porque é onde geralmente falta proteína, tá? O amino quebra o jejum e é uma ótima maneira de quebrar o jejum, sim, porque quando você quebra o jejum, sempre, eu vou falar, uma pessoa de jejum toma água com limão, que vai estar alcalinizando esse corpo, e quebrar com o amino é uma ótima maneira de a gente fazer o catabolismo, o ganho de massa muscular, né? Eu me abandonei, pra gente ter anabolismo muscular. Meu nome é Daniela Horn. Como aumentar o ácido clorídrico? Eu vou responder essa pergunta, eu acho que já tá dando aqui, mas eu adoro essa pergunta. Como aumentar o ácido clorídrico? Comendo comida de verdade, diminuindo o uso de fármacos crônicos. A gente muitas vezes está usando omeprazol, muitos remédios. Esses remédios, eles são inibidores da bomba de prótons, os prazóis da vida. E a bomba de prótons é ela que estimula o ácido clorídrico. E aí as pessoas que têm dores de estômago tomam para não ter acidez no estômago. Mas isso é um grande problema quando é usado cronicamente. Porque a gente precisa do ácido clorídrico, como a gente viu, senão a gente tem desnutrição. Então é importante como a gente aumenta o ácido clorídrico. Tomando água com limão é muito bom, porque isso estimula, e também comendo alimentos de verdade, descascando mais, desembalando menos, ter uma simbiose no nosso intestino, é a melhor maneira de a gente ter uma boa digestão de ácido clorídrico, de várias outras enzimas metabólicas que precisam ser liberadas no processo digestivo. Tá? O nome do amino que eu indico, ou eu gosto do amino da Essential, não queria falar o nome de marcas, mas eu vou falar. Da Essential eu gosto bastante, que ele é uma latinha, que você pega em pó. E também tem o amino da Central Nutrition, que também é bem bacana. Creatina foi a que eu falei no começo, eu uso em alguns casos, principalmente nesses esportes que usam o metabolismo energético da creatinoquinase, que é o metabolismo fosfogênio, onde a gente precisa ter essa reserva de fosfato. Eu uso a creatina mais nesses casos, e às vezes eu uso também em alguns casos de ciclistas para recuperação muscular ou para dar um empenho muscular aí também. Amino, isso mesmo. Ai, gente, mais alguma pergunta? Água com limão pode ser qualquer hora ou precisa ser em jejum? Sempre, pode ser qualquer hora. O limão, ele é sempre positivo. Eu ponho limão em tudo, na minha salada, no feijão. O limão, ele tem várias funções também importantes no nosso corpo. Além de ele ser alcalino, de ele aumentar a produção de ácido clorídrico, que nem a gente falou.
ele também é imunológico muito grande, tem vitamina C, ele aumenta a absorção do corpo de vitaminas, de minerais, como por exemplo ferro, zinco, magnésio. É bem bacana usar limão em qualquer horário do dia, e especialmente em jejum ele tem essa função alcalina bem bacana também, tá? Alguma coisa a mais? Também me deu a creatina então a creatina para algumas pessoas ela dá esse inchaço mesmo, que pode ser que o corpo dela não tá precisando de creatina, que o treino dela não tá usando esse metabólito de fosfogênese mesmo, que nem a gente tá falando, né? Por isso que é importante a gente olhar. Algumas pessoas com glutamina também, a glutamina não falei, mas a glutamina também é maravilhosa. E ela, inclusive, é um substrato do intestino e do músculo. Então, ela também ajuda na própria produção do ácido clorídrico, para quem me perguntou antes. E a glutamina, tem pessoas que falam, tô me sentindo inchada, em alguns casos de tomar. Porém, se a gente ajusta ela, às vezes a quantidade um pouco mais certa, isso passa e a gente consegue manter esse objetivo da simbiose e do lado muscular, tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta. O amino para corrida longa, o amino pode ser bom para corrida curta, o amino pode ser bom para musculação, ele pode ser bom para várias questões que impedem a proteólise. O objetivo é não termos proteólise ou catabolismo muscular ou quebra muscular, falando os outros nomes da proteólise, né? Então isso que é importante, tá? Bom, é isso, gente. Acho que vai dar o tempo aqui. Então, qualquer dúvida, eu vou encerrar. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Foi um prazer enorme dar essa live pra vocês. Eu tô aqui na Hope, na ProActions, todas as terças-feiras, às 2 horas. Ainda não sei o tema da semana que vem. Assim que eu souber, a gente divulga. Eu espero vocês. E pra mim é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Hope. Obrigada, ProActions, pelo convite. Um beijo grande. Boa quarentena. Espero que vocês estejam bem aí, se cuidando e fazendo esporte. Beijos, gente. Oi, Tutu. Você pegou o horário da aula do Ari. Entendeu? Por isso que eu tava aqui. E agora? Calma, põe um negócio. Compartilhar no GTV.